Olá galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, trabalho no Colégio Estadual do Paraná e hoje o meu recado vai lá para a galera da Escola Estadual de Guarapuava que eu trabalhei, o Visconde de Guarapuava. O Paraná inteiro está participando dessas aulas, uma maneira diferente da gente ver, mas a cada dia a gente está melhorando e vocês estão aprendendo com certeza bastante. Quando a gente voltar, vamos revisar esse conteúdo e vamos nos preparar bem para as provas que vão ser as mais importantes da vida de vocês, que é o vestibular e o Enem, que vai definir a vaga de vocês para continuar estudando. Para a galera, não esquecer o recadinho de sempre, acessar o Classroom, veja lá o link 1, resolver a questão, mas resolver, né? Passo a passo, depois de assistir a aula e para validar a sua presença. E para aquela galera que está assistindo pela televisão e não tem acesso ao Classroom, pegar a atividade, resolver e devolver para a escola. Tá bom, gente? Então, nessas últimas aulas, o que a gente tem feito? A gente tem estudado os números complexos. E nessas últimas aulas, a gente tem estudado o quê? A potência de números complexos. Para isso, a gente está revisando vários conteúdos que são necessários, como os conceitos das propriedades da potenciação e também os produtos notáveis. Hoje a gente vai continuar esse estudo dos produtos notáveis e as potências para podermos resolver as potências usando o número complexo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Então relembrando só. Então aqui nós temos o quadrado da soma, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O produto da soma pela diferença, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E esses dois que a gente tem menos uso diário, que é o quadrado, o cubo da soma e o cubo da diferença. O cubo da soma, primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. O cubo da diferença, primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Esses produtos notáveis fundamentais. De novo, aquele pessoal que só está às vezes assistindo no celular ou na TV, não esquecer de estar sempre com o caderno do lado para anotar, gente. Não é assistir passivamente na escola, tem que na TV ou lá no YouTube. Nós temos que anotar, porque anotando a gente vai desenvolvendo, guardando melhor as informações. Anotem. Esses dois tenho certeza que vocês já sabem de cabeça. Esses do cubo, anotem ali, porque a gente vai precisar durante a aula inteira. Bem, então aqui retomando também da unidade imaginária, a gente viu que nós podemos ter 4 resultados possíveis, 1i menos 1 e menos i, né? São os 4 resultados possíveis, e que para a gente não lembrar, não precisar fazer essa decomposição que a gente fez há 2 aulas atrás, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela técnica que é dividir por 4 o expoente e ver qual é um dos 4 valores que a gente tem, se ele vai ser i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado ao quadrado ou i elevado ao cubo, né? Que é, na nossa continha ali, voltando, 1i menos 1 ou menos i. Daí a gente não precisa fazer a decomposição cada uma das vezes, a gente usa o critério prático. Então hoje, nessa aula, a gente vai continuar o nosso trabalho na potência, na unidade imaginária, que na verdade a gente já está aplicando também não apenas na unidade imaginária, mas também no número complexo inteiro, que tem a parte real e a parte imaginária. Então aqui nós temos um exemplo, determinar o valor de 2 mais 3i elevado ao cubo, ou seja, nós temos o cubo da soma aqui. Nós vamos aplicar então o nosso cubo da soma, relembrando, ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. O A aqui correspondente vai ser o 2, o B, 3i. Vamos fazer a substituição desses valores aqui. Fazendo a substituição, o A que vale 2,
o A aqui valendo 2, o B 3i, o A de novo 2, o B 3i e o B ao cubo 3i. Não perca, não tente fazer direto. Organize o resultado dessa maneira que a possibilidade de você errar vai ser muito menor. Então, peguei e mudei de página aqui, vocês às vezes também vão precisar mudar de página. Então, copia a última linha ali para a gente fazer e vamos organizando aqui. Então, agora fazendo a continha. 2 ao cubo, 8. Aqui, primeiro, sempre comece pela potência, né? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36i. A mesma coisa aqui. 3i ao quadrado vai dar 9, né? 9i ao quadrado. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, 54i ao cubo. Não esquecer que o i também vai ser ao cubo. E 3i ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, 27i ao cubo. Agora, o que a gente vai fazer? Fazer a substituição, porque o i ao quadrado a gente já sabe que é menos 1. O i ao cubo é i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1 vezes i, menos i. Fazendo a substituição, né? I ao quadrado é menos 1, i ao cubo, acabamos de falar, que é menos i. Substituindo, a gente vai ficar 8 mais 36i, 54, no lugar do i ao quadrado colocamos o menos 1, mais 27, no lugar do i ao cubo é o menos i. Substituindo, continuando as nossas continhas, os 54 vezes 1 menos 54, mais o 8, vai dar 46 negativo, 54 é maior. 36 menos 27i, sobrou 9i. Então, portanto, a nossa resposta desse produto notável aqui deu menos 46 mais 9i. Menos 46, a parte real, 9i, a parte imaginária. Já vimos, então, aplicamos o nosso primeiro cubo da soma. Então, nessa aula, a gente vai usar várias vezes esse cubo da soma. Por exemplo, nesse exercício 1, nós vamos começar exatamente por ali, ó. Determinar o valor de 2 menos i ao cubo. O valor de A é 2, o valor de B é o i. Então, agora a gente vai aplicar o cubo da diferença e vocês vão substituir depois ali o valor de i ao quadrado e de i ao cubo, o valor correspondente igual a gente fez no exemplo. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e daí a gente volta para ver o que vocês conseguiram produzir. Tá bom, gente? Até daqui a pouquinho.
E aí, galera, conseguiram resolver o exercício? Há uma aplicação simples ali do produto notável. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão. 2 menos i ao cubo, ou seja, é o cubo da diferença. Primeira coisa que eu indico sempre é escrever o cubo da diferença, que está aqui. Primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. O valor de A é 2, o valor de B é I. Agora, substituindo, 2 ao cubo, 3 vezes 2 ao quadrado vezes o B, que é I, 3 vezes o primeiro, que é 2, e o segundo, I ao quadrado, que é o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo, que é I ao cubo. Resolvendo agora as continhas aqui, ficamos com 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12i. 3 vezes 2, 6i ao quadrado, menos i ao quadrado. A gente já sabe que i ao quadrado é o quê? I ao quadrado é menos 1. I ao cubo é a mesma coisa se fosse i ao quadrado vezes i. O i ao quadrado é menos 1 vezes i menos 1. Ou seja, aqui a gente vai substituir por menos 1, menos i, e aqui no lugar do i ao quadrado a gente vai substituir por menos 1. Fazendo isso, 8 menos 12i, 6 vezes menos 1, menos, que é daqui, vezes o valor de i ao cubo, que é menos i, para a gente não esquecer de fazer a regrinha de sinal aqui. Fazendo as operações aqui, a gente ficou 8 menos 12i, 6 vezes menos 1, menos 6, menos com menos, mais i. Juntando agora a parte real e depois a parte imaginária, ficamos como resposta 8 menos 6, 2. 12i negativo com mais i, menos 11i. Viram? Então, a aplicação ficou fácil da gente resolver o nosso produto notável. Tranquilo? Bem, agora a gente vai para o nosso exercício 2. Aqui a gente vai aplicar o que a gente já aplicou na aula passada, né? Que aqui eu tenho 322, então eu vou ter que aplicar, primeiro deixar de uma maneira que a gente possa aplicar o produto notável e depois vocês vão ver que a gente vai aplicar também as propriedades da potenciação. Então vou dar um tempinho para vocês trabalharem nesse exercício, depois a gente volta para resolver passo a passo ele e tirar alguma dúvida caso vocês não lembrem da aula passada.
E aí, galera, deu um pouco mais de trabalho, né? Porque agora a gente está juntando conhecimentos, né? Nós estamos juntando o conhecimento do produto notável, da potência. Então, nós estamos juntando as últimas 3 aulas, né? As 2 últimas aulas com essa dentro do exercício. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui, né? Fazer a decomposição aplicando os conceitos da potência. Então, vamos deixar I é 1 menos I ao quadrado e o valor que vai complementar o produto para a gente poder fazer ali. Depois, a gente vai se preocupar com o denominador. Não vamos nos preocupar tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer passo a passo. Então, primeira coisa, vamos aplicar a propriedade da potenciação. Ficou 1 mais menos I ao quadrado vezes 161, porque 2 vezes 161 vai dar o 322. O denominador, vamos deixar ele quietinho por enquanto ali, porque a gente não vamos usar neste momento. Vamos primeiro resolver este produto notável aqui, que é o quadrado da diferença. Então, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aplicando, então, o produto notável no numerador, ficamos com 1 menos 2i mais i ao quadrado elevado a 161 sobre i elevado a 105. Tranquilo? Agora aqui a gente sabe que o i ao quadrado vale menos 1. E daí a gente vai somar com esse 1 aqui. Feito isso, nós vamos ter aqui, substituindo no i ao quadrado menos 1, menos 1 com 1, a gente vai poder simplificar. Vai ficar apenas o menos 2i. Então, ficou menos 2i elevado a 161 dividido por i elevado a menos 105. O que eu posso fazer agora? A distributiva aqui, né? Vamos distribuir o 161 para o 2 e para o i, tranquilo? Então, aplicando essa propriedade, a gente ficou menos 2 elevado a 161 vezes i elevado a 161 dividido por i elevado a 105. Bem, aqui agora a gente tem que lembrar uma propriedadezinha que a gente aprendeu lá anteriormente, que este valor que está com expoente negativo, que está no denominador, eu posso passar ele multiplicando, só que trocando o nosso expoente. Tranquilo? É uma maneira que a gente pode passar esse 105 para cima. Ó. Foi o que eu fiz aqui. Então, ficou ali o 105 trocando o nosso sinal aqui para poder fazer ó, divisão de bases iguais, relembrando lá a nossa propriedade, repete a base e subtrai-se os expoentes. Isso que eu fiz aqui. Ó. Então, vou fazer a regrinha de sinal, menos com menos, mais. Portanto, ficou 2 menos 2 elevado a 161, menos com menos mais, 161 com 105, 266. Agora, o I266, a gente pega aquela nossa regrinha, que é dividir por 4, e vai ficar aqui, elevado a 266, é igual a I ao quadrado. I ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, fazendo agora a nossa substituição aqui, eu vou ter que menos 2 elevado a 161, este valor aqui é a mesma coisa que fosse menos 1. Então, eu vou colocar o menos na frente, tranquilo? Então, multiplicando ali por menos 1, vai estar o negativo aqui na frente. Agora, aqui a gente vai lembrar de uma outra coisa. O expoente nosso aqui é um número ímpar, né? Se ele é um número ímpar, vai ficar o sinal da base. Se fosse par, o expoente, aqui sempre daria positivo. Nesse caso é ímpar, então vai continuar negativo. Então, eu posso fazer a regrinha desse sinal aqui, menos com menos, mais. Então, portanto, ficamos com a nossa resposta, 2 elevado a 161. Então, tomar cuidado com essa regrinha aqui, que quando nós tivermos expoente ímpar, vai ficar o mesmo sinal que tiver aqui na base. Daí a gente fez a regrinha de sinal, ficamos com essa resposta. De novo, aquilo que a gente já comentou nas outras aulas. Eu preciso fazer o resultado desta potência? Depende, principalmente do exercício. Se o exercício não está exigindo nada, você pode deixar indicado dessa maneira que é mais prático. Ou depende se você está trabalhando com alternativas, tá bom, gente? Então, nesse caso, a gente vai deixar indicado dessa maneira, porque o número seria bem grande para a gente resolver ele e deixar na forma numeral. Bem, agora vamos ver o exercício 3.
nós vamos determinar o valor da expressão. A expressão é E igual a 1 mais I elevado a 20 mais 1 menos 20 elevado a... desculpe, 1 menos I elevado a 20. Então, eu tenho dois valores que eu vou ter que resolver e dar a soma dele, que vai dar o valor da expressão E. Lembrando que aqui eu vou resolver primeiro a decomposição para aplicar o produto notável e aqui é a mesma coisa. Aqui vai ficar o quadrado da soma e aqui o quadrado da diferença. Um tempinho para vocês resolverem e nós voltamos depois para resolver e tirar todas as dúvidas que vocês ficaram durante a resolução.
E aí, galera, conseguiram resolver? Um exercício parecido com o que a gente já tinha feito, né? Então, agora a gente só está fazendo uma expressão, que é uma soma das duas. Dá uma olhadinha aqui no nosso slide. Então, eu vou resolver esta daqui, primeiro fazendo a decomposição das duas expressões, para eu poder aplicar o produto notável. Então, fiz a decomposição aqui, ficamos com 1 mais i elevado ao quadrado, que está elevado à décima, né? 1 menos i ao quadrado, que está elevado à décima, né? Lembrando, 2 vezes 10, 20. Parecido com o que a gente fez no exercício anterior. Porém, aqui a gente vai aplicar agora esse produto notável e esse produto notável aqui. Então, aplicando o produto notável, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2i, mais o quadrado do segundo, elevado à décima, mais primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2i, mais o quadrado do segundo, i ao quadrado, elevado à décima. Agora, a gente já sabe que esse i ao quadrado aqui, os dois, vale menos 1. Eu vou substituir para ver o que vai dar. Substituindo aqui no lugar do i ao quadrado e no i ao quadrado aqui, agora eu posso somar esse com esse. Vai ficar apenas a parte imaginária aqui, 2i elevado à décima. Aqui é a mesma coisa, menos com mais, né? Um positivo com um negativo, desaparece. Vai sobrar apenas o menos 2i elevado à décima. Na outra ali, a gente já viu que eu posso fazer a distributiva do 2 elevado à décima e elevado à décima, do menos 2 elevado à décima e elevado à décima. Então, fizemos a decomposição ali, distribuindo a potência para os dois produtos ali. 2 elevado a 10, né? I elevado a 10, menos 2 elevado a 10, i elevado a 10. 2 elevado a 10, nem sempre a gente lembra. Então, às vezes, a gente pode deixar indicado. Nesse caso, é um valor de expressão. E 2 elevado a 10 não é tão complexo assim de fazer. Então, é o que a gente fez lá. 2 elevado a 10 é 1024. I elevado a 10, dividindo por 4, o resto vai dar 2. Então, portanto, i elevado a 10 é igual a i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Fazendo a substituição, ficamos 1024, i elevado a 10, que vale 1. Lembrando aqui também, o nosso expoente é par. Lembra lá da questão anterior que era ímpar. Então, se ele é par, ele vai ficar positivo o resultado. 2 elevado a 10, 1024. I elevado a 10, que é menos 1. Então, 1024 vezes menos 1, menos 1024. 1024 menos 1, menos 1024. Somando os dois fatores, portanto, o valor da expressão deu menos 2048. Tranquilo, gente? Viu? Não era tão difícil, mas uma expressão que a gente tem que ir passo a passo. No exercício 4 agora, a gente já começa agora a relembrar lá 3 aulas atrás, quando a gente trabalhou com o conceito do conjugado. Porque eu tenho aqui, ó, dados esse número complexo, 3 menos 2i, o w, o número complexo w, menos 2 menos 3i, eu quero determinar a soma de z com o conjugado de w elevado a 12. Relembrando, o conjugado é aquele que a gente vai trocar o sinal da parte imaginária. Não confundir com o oposto, que troca o sinal da parte na parte real e também na parte imaginária. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver esta soma e depois aplicar o que a gente estava aplicando nos últimos exercícios. Vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão com as dicas que eu dou, que eu dei agora, e depois a gente vai conferir o resultado ou tirar alguma dúvida que vocês ficaram. Tá bom, gente? Até daqui a pouquinho.
Voltamos, galera, vamos ver o que vocês conseguiram produzir? Não é difícil, a gente está juntando conhecimentos em matemática, isso é fundamental. A gente conseguir fazer a junção de conteúdos vai facilitar na resolução de problemas que vão acontecer no dia a dia da gente. Bem, o exercício nós tínhamos o número Z, que era 3 menos 2i, o W, que era menos 2 menos 3i. Eu queria saber determinar o valor de Z mais o módulo de W, o conjugado de W elevado à 12ª potência. Então, a primeira coisa que tinha que resolver é exatamente a soma que a gente tinha ali. Então, o valor de Z, substitui aqui, mais o valor do conjugado de W. Então, o conjugado de W, o 2 permanece negativo, eu vou trocar apenas o sinal da parte imaginária. Agora, o que eu tenho que fazer? Juntar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Feito isso, ó, 3 menos 2, 1, menos 2i mais 3i, i elevado a 12. Agora, o que a gente vai fazer? A decomposição disso daqui para a gente poder aplicar o produto notável. Então, ficou 1 mais i elevado ao quadrado, elevado à sexta, que 2 vezes 6 vai dar o 12 dali. Agora aqui a gente vai aplicar o produto notável da soma, né? O quadrado da soma. Então, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ficou 1 ao quadrado, 1, 2 vezes 1, 2 vezes i, 2i, mais i ao quadrado elevado à sexta. I ao quadrado a gente já sabe que é menos 1. Fazendo a substituição aqui, ficamos 1 menos 1, 0. Sobrou apenas o 6. Ficamos com 2i elevado a 6. Aqui a gente tem que fazer aquela distribuição, que é um produto, né? 2 vezes i. 2 elevado a 6 e i elevado a 6. Fazendo isso daqui, ficamos 2 elevado a 6 e i elevado a 6. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes cada um dos fatores. Nós precisamos multiplicar? Depende da questão. Por enquanto, vamos deixar aqui. Mas nós temos uma outra parte que a gente tem que resolver antes. O i elevado a 6. A gente vai fazer o quê? Dividir o 6 por 4 e vamos ver o que sobra de resto. Então, 6 dividido por 4 vai dar 1, sobrando 2 de resto. Ou seja, o i elevado a 6 é igual a i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, no lugar do i elevado a 6, eu vou colocar o menos 1. Ficamos, então, portanto, 2 elevado a sexta, que é 64, i ao quadrado, que é a mesma, i a sexta, que é a mesma coisa que i ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, ficamos com a resposta menos 64. Bem, o que a gente estudou nessa aula? Continuamos o nosso estudo sobre potências da unidade imaginária. Vocês viram lá que para a gente conseguir chegar nesse nível, a gente revisou as potências, as propriedades das potências, revisamos os produtos notáveis para aplicação aqui. Matemática é dessa maneira, a gente sempre vai juntando conhecimentos. Por isso que a gente vai passo a passo em cada um deles. Como eu falei já anteriormente, teria outra maneira de resolver? Tem, só que a gente sempre busca resolver da maneira mais simples possível e que seja mais acessível. Nós vamos continuar o nosso estudo, que a gente viu a adição, subtração, potência, e a gente vai continuar o nosso estudo de números complexos nas próximas aulas. Espero vocês lá
e continuem estudando.